O reitor eleito para administrar a UNEAL, Universidade Estadual de Alagoas, tem um grande desafio pela frente. Além dos antigos problemas, como a falta de professores e as condições precárias dos prédios, os recursos para custear a universidade foram cortados em quase 50%. A instituição tem 36 anos de existência, conta com 11 cursos espalhados em 5 campi, possui cerca de 7.000 alunos e muitos problemas. Assim é a UNEAL, Universidade Estadual de Alagoas. Em 2009, 40% da verba de custeio destinada à autarquia foi cortada. Atualmente, o campus de Arapiraca, o maior da universidade, recebe mensalmente cerca de R$10.000 do governo do estado. Aqui estudam cerca de 2.300 alunos. O prédio precisa de uma pintura nova. Em alguns locais, o reboco da parede até caiu. Isso sem contar com as infiltrações. Segundo cálculos da nova administração, seriam necessários, no mínimo, R$100.000 para deixar o prédio novinho em folha. No auditório, o sistema de som está danificado e, quando chove muito, o local alaga. A segurança também é outro ponto que merece atenção. A instituição não dispõe de vigilantes. A biblioteca não tem ar-condicionado e nem é informatizada. Para piorar, o acervo de livros é muito pequeno. O processo de matrícula dos alunos também é feito de forma manual. Nesta sala de aula, o teto já caiu e foi reposto. Na parede da mesma sala, encontramos um buraco. Os laboratórios dos cursos sofrem com a falta de equipamentos, mas não é só isso. No de Química, flagramos um caminho de cupins. No de Biologia, há infiltrações no teto. O professor Renan Rocha, coordenador do curso, sabe como é difícil formar os alunos nessas condições. Esse laboratório foi reformado há pouco tempo, tem mais ou menos 2 anos, né? Não tem ar-condicionado, microscópio muito pouco, espaço muito pequeno para uma turma de 40 alunos. Você não consegue dar aula aqui com 40 alunos. O espaço você colocar, né, o material também não tem. Então a situação aqui ainda está, aqui é um dos melhores da universidade, eu diria. O pior é Palmeiras, que não tem, né? Como é que um curso de licenciatura é reconhecido se não tem laboratório? Você imagina a situação. E se você pensar no material que a gente usa constantemente, quase não se faz prática, não tem material de substituição, não tem recurso. Eu pedi um microscópio, 5 microscópios, está com uns 2 a 3 anos, quando não dá, será reitor. Nunca recebemos uma resposta. Além dos problemas estruturais, a UNEAL também enfrenta problemas em relação aos recursos humanos. A falta de professores efetivos está dificultando o andamento de alguns cursos. A carência em toda a UNEAL seria de pelo menos 100 professores efetivos. O curso de Química é um dos que mais sofrem com o problema. O curso de Química, alguns anos atrás, era o curso que detinha o maior número de professores doutores, mas só que houve uma evasão muito grande, muitos professores migraram para universidades federais ou foram para outros estados. Então, atualmente, no curso de Química, nós só temos 3 professores efetivos, 2 especificamente da área de Química e 1 professor da área de Educação, uma vez que o nosso curso é licenciatura em Química. Os demais professores são todos professores substitutos e mesmo os substitutos nós temos carência também, porque somente agora que foi liberado o novo edital para a contratação de novos substitutos, que logicamente que são profissionais muito capacitados, mas o ideal seria que nós tivéssemos o quê? Um edital para a convocação de professores efetivos, que são professores que já têm uma certa estabilidade na casa e vai trabalhar pela instituição e pela melhor formação dos alunos. E as consequências? Como é que a gente vai ter uma base do curso se não temos um professor? Desde o primeiro período, vemos enfrentando falta de professores, devendo 2 disciplinas por falta de professor. Agora, no segundo período, devendo mais 3 disciplinas por falta de professor, inclusive Química Geral, 2. Os alunos temem pelo futuro. Compromete muito, principalmente para a gente que estamos agora, fomos recém-ingressos e precisa entrar novos ingressantes que também vai conviver com esse mesmo problema aqui da universidade. E para falar sobre o assunto aqui com a gente, o novo reitor da Universidade Estadual de Alagoas, Jairo Campos. Jairo, bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. A sua posse vai ocorrer quando? Olha, o Conselho Universitário é quem está se posicionando com relação a isso, né? Há uma dúvida por parte da atual gestão de quando terminaria, mas nós estamos articulando a convocação em uma sessão extraordinária do Conselho Universitário para que ele se posicione e ele mostre, sugira ao governo do Estado, né, a data da posse da gente. Essa questão dos professores, para falar sobre os problemas que foram mostrados nessa reportagem, essa questão da falta de professores, existe como se resolver isso a curto prazo? Olha, eu diria que se nós não conseguirmos urgentemente
realizar o concurso público para docente, a universidade está literalmente viabilizada, né? Além de um grande número de professores substitutos, se vocês prestarem atenção, a regra virou exceção e a exceção é regra, né? Porque qual o papel do professor substituto? É ocupar um espaço de um professor que sai para qualificação, de um professor que sai para uma licença de saúde. E hoje nós temos quase 100 professores substitutos, pessoas que têm dado uma contribuição muito importante nesse processo de construção da nossa universidade, mas que terminados os 2 anos, eles saem, não tem aquela coisa da estabilidade, não pode buscar, não tem a sua formação, né? Porque sabe que 2 anos depois está fora. Então, o grande anseio, né? E aí é a nossa grande bandeira, é lutar pela realização do concurso público. Né? Por enquanto, nem previsão, reitor. Não, já foram feitas várias negociações, já sentamos a atual gestão junto com o sindicato, junto com o DCE, junto com os professores, já fizemos várias negociações, né? Mas o governo sempre tem usado o argumento do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. E né? nessa questão dos laboratórios e também das salas de aula, das condições físicas mesmo, dá para se resolver isso? Olha, a questão, veja bem, Gilvan, como é que a gente consegue êxito nesse processo? O carro-chefe da nossa discussão durante o processo eleitoral foi a busca da construção da autonomia universitária, a exemplo de outras universidades estaduais do país, né? A Unicamp, a USP, a Unesp, né? Mas para sair do Sudeste, vamos ver aqui no Nordeste, né? Um estado que tem problemas como nós, alagoanos, temos, né? E a exemplo da Universidade Estadual da Paraíba, né? Que conseguiu a sua autonomia administrativa, financeira, e hoje é uma das melhores universidades estaduais do país. Isso é essencial. A busca da autonomia, nós entendemos, né, o carro-chefe da nossa discussão durante toda a campanha foi o empreendimento de forças, de buscar a sensibilidade dos nossos políticos, dos nossos deputados, do nosso governador, para que encare a Universidade Estadual de Alagoas como prioridade. A sensação que a comunidade universitária tem, né, isso historicamente, não é de agora, é de muito tempo, né, desde a universidade completa 40 anos agora, é de que nós não somos prioridade. Essa questão, desculpa, Michel, essa questão do orçamento, por exemplo, que houve um corte no ano passado, esse ano está do mesmo modo? Como é que está essa questão do orçamento? Olha, é muito comum, né, para os governos de Alagoas, né, e se tratando da nossa realidade UNEAL, fazer a redução de orçamentos, né? Isso sem consultar a comunidade, sem consultar ninguém, com uma canetada só. O ano passado, de um orçamento que já não era grandes coisas, que já não atendia às nossas demandas, inicialmente ele diminui 20%, depois ele diminui mais 20%, ou seja, quase a metade do orçamento da instituição, que já não são grandes coisas do ponto de vista de atender às nossas reais demandas, e aí a comunidade universitária fica à mercê disso, né? E aí a gente entende que isso, o que tem faltado, na verdade, é usar o poder de mobilização que nós temos enquanto instituição. Porque a Universidade Estadual de Alagoas, ela representa Alagoas é um estado pequeno, nós temos hoje uma faixa de 5.000 alunos, 200 professores, 190 servidores, então isso é um universo muito grande, muito representativo, e a gente entende que é preciso utilizar a força mobilizadora dos 3 segmentos que compõem essa instituição para mostrar a importância que essa universidade tem no combate à pobreza, no combate à miséria, né? Para devolver ao filho do trabalhador alagoano, que é basicamente o perfil socioeconômico do nosso aluno, né? A gente trabalha com as classes mesmo trabalhadoras, e que encaram nessa instituição ainda uma possibilidade concreta, real, de conquistar o seu lugar ao sol, de crescer, né? Por isso a nossa responsabilidade, por isso o nosso desejo de, no próximo quadriênio, ajudar na consolidação, né, de uma universidade forte, de uma universidade transparente, de uma universidade calcada efetivamente no ensino, na pesquisa e na extensão, né, e que dê respostas efetivas à sociedade alagoana, porque é ela que nos mantém e é ela que nós temos a responsabilidade de devolver. Sobretudo no interior do Estado, a UNEAL surge no interior do Estado, e ela tem uma grande responsabilidade, né? A UFAL, ela tem tido assim, uma expansão extraordinária, né? Que tem ajudado no processo de consolidação da universidade no interior, mas a UNEAL foi a primeira universidade que surge no interior do Estado e que tem sido, historicamente,
a única oportunidade, né, do povo trabalhador alagoano conquistar a sua profissionalização, né, e diminuir essas discrepâncias socioeconômicas tão gritantes que Alagoas amarga e que vem para todo o país. Então, uma última pergunta rapidinho. Essa questão das chuvas afetou os campos? Olha, as chuvas, basicamente, União dos Palmares e Palmeira dos Índios, né, que são 2 lugares onde foram muito castigados pelas chuvas, mas as estruturas dos campi não foram comprometidas, né? Eu sou diretor, hoje eu sou o diretor do campus 5, do campus Zumbi dos Palmares, em União dos Palmares, o menor campus da instituição, né, o campus mais novo da instituição, um campus com sérias limitações estruturais, não temos sede própria, temos uma série de problemas, e a gente apresenta, inclusive, o desejo de construir, de consolidar aquela estrutura, a universidade pública, lá naquela importante região do Estado. Nós queremos agradecer a sua presença aqui no Bom Dia, reitor. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado.